Boa noite a todos e a todas. Quero aqui saudar a mesa na pessoa do companheiro Francimar, presidente atual do sindicato. Saudar a todos os convidados aqui na pessoa do seu Léo, né, dos Correios, e as mulheres em nome da minha esposa, Lailma. Bem, pessoal, como o Silvani falou, o Sindicato dos Comerciários, 50 anos de história, né? E o primeiro presidente fundador desse sindicato fez aqui um breve relato desse início. E dando continuidade a essa história do sindicato, né, depois da gestão do seu Valdemar, aí o nosso companheiro também de luta, né, o Pereira, ele assumiu a frente desse sindicato e em seguida, no início da década de 70, mais precisamente em 73 e 75, assume pela primeira vez a direção desse sindicato uma mulher, né? A Maria Bringel. Ela assumiu a presidência do sindicato em um mandato na década de 70. Em seguida, o Pereira volta à presidência do sindicato, volta a liderar esse grupo e durante vários mandatos, sucessivamente, ele esteve à frente desse sindicato, né, até o final da década de 80. E vale salientar que nessa época era uma época complicada de fazer a luta sindical, né? Todos sabemos que o Brasil viveu 2 décadas de um regime militar com a ditadura, né? Muito perversa, e a classe trabalhadora, para se organizar, era complicado. Mas mesmo assim, esse sindicato foi fundado, né, nas vésperas do golpe militar e resistiu toda essa pressão durante todo esse tempo. Chegou o fim da ditadura, entrou na nova redemocratização do Brasil, ainda com força, para poder defender a categoria comerciária aqui de Iguatu. Daí vem um outro ciclo dessa história, que é quando, no início da década de 90, de 1990, um grupo de comerciários, liderados por Messias Paulino, Bento e Maninho, entre outros, né, fizeram um movimento para dar continuidade aos trabalhos desse sindicato. Nessa oportunidade, houve disputa, né? Não foi uma continuidade da situação, e sim teve uma oposição, e depois da segunda tentativa, esses comerciários foram vitoriosos nas eleições e assumiram assim o Sindicato dos Comerciários no início da década de 1990. Deram sequência esse trabalho, né, revitalizando a luta da categoria comerciária, visto que o movimento sindical nessa época já estava se sentindo mais forte por conta da democratização já existente no nosso país. Começaram um trabalho para conseguir uma convenção coletiva de trabalho. Era um acordo coletivo onde tem diversas cláusulas que garantem o direito da classe trabalhadora, de uma categoria. Então, iniciou-se esse movimento, né? E no mandato seguinte, que quem assumiu foi o Maninho, né, José de Arimatea, nosso companheiro Maninho, e quando ele assumiu o sindicato, foi concretizado essa convenção coletiva, e também nesse mandato foi instituído o dia 28 de outubro como feriado municipal aqui em Iguatu, por conta de ser o dia dos comerciários. Foi a lei 405/95,
de 9 de outubro de 1995, onde a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei, que foi colocado pelo então vereador Sávio Arouca, hoje empresário, né, e sancionado pelo o então prefeito Marcelo Sobreira, e esse feriado é um feriado municipal na forma da lei. Entre outras conquistas mais, né? Depois veio o Bento, assumiu a presidência do sindicato e também continuou nessa luta. E tiveram a ideia de colocar à disposição da categoria comerciária um espaço de lazer para os comerciários aproveitarem nos seus momentos de folga, finais de semana, os feriados. Então foi quando foi adquirido aqui esse terreno onde nós estamos aqui realizando esse evento, né? Então foi justamente nessa gestão em que foi dado o pontapé inicial aqui no Clube dos Comerciários, com a aquisição do terreno. Bento renunciou ao mandato antes do final, porque foi convidado para assumir o Grupo Zene Imóveis, né? E naquela oportunidade não dava para conciliar as duas coisas, e ele pediu renúncia e assumiu no seu lugar, mais uma vez aí, uma mulher à frente do Sindicato dos Comerciários de Iguatu. Dona Raimunda Helena assumiu o restante do mandato. Em seguida, o companheiro Francimar assume pela primeira vez a presidência do Sindicato dos Comerciários, né? Já com o terreno aqui, dá-se o início ao Clube dos Comerciários no ano 2000, onde é fundado aqui o Clube dos Comerciários. De lá para cá a gente tem sempre lutado, defendendo a categoria, ampliando nossas conquistas na nossa convenção coletiva, e essa diretoria que teve à frente o companheiro Francimar naquele momento, ela se empenhou em assumir os trabalhos do sindicato, e de lá para cá tiveram algumas mudanças, mas vários companheiros ainda estão presentes até hoje na atual diretoria, desde aquela época, né? Então o Francimar passou 2 mandatos consecutivos e depois eu assumi a presidência do sindicato, né? Então também dei continuidade a esse trabalho. Naquela oportunidade a gente já havia conseguido comprar a nossa sede, onde hoje funciona a sede social do sindicato, que é ali na Guilherme de Oliveira, e foi feita uma ampliação naquela sede, dando um espaço para a formação do trabalhador, né? Também fizemos uma ampliação aqui no Clube dos Comerciários, aumentando essa estrutura que hoje está aqui coberta, e também fazendo o nosso parque aquático, né? As piscinas para adulto e para criança. Então foi dada essa incrementada também aqui no Clube dos Comerciários. E depois Francimar retorna à presidência, depois de 2 mandatos consecutivos meu, ele reassume a presidência do Sindicato dos Comerciários, na mesma filosofia de trabalho, que é de crescimento da organização da classe comerciária aqui de Iguatu. E agora com um projeto mais ousado ainda, que é a construção do Centro de Formação do Trabalhador, onde vai funcionar a nossa sede e ser um espaço para a formação e qualificação profissional da classe trabalhadora, justamente onde funcionou o Sindicato dos Comerciários durante muito tempo, que foi ali na 27, né? Vai ser uma construção que deve estar iniciando logo logo. A gente está indo no processo licitatório para iniciar a obra. E também o que a gente considera um projeto ousado, né, mas muito bonito, é a nossa extensão de base, que também nessa gestão ela foi iniciada, colocando aí, além de Iguatu, mais 11 cidades aqui da região Centro-Sul como base
do nosso sindicato, né? Esse processo está lá em Brasília, no Ministério do Trabalho, aguardando a sua liberação. Já fizemos as visitas aos trabalhadores dessa cidade. A parte política já está encaminhada. Estamos aguardando agora a autorização legal do Ministério do Trabalho para a gente dar continuidade com esses trabalhadores em outras cidades. Então, esse é um resumo, né, dessa história de 50 anos do Sindicato dos Comerciários. Acredito eu ter muito mais para se relatar, mas se a gente fosse colocar tudo que já foi feito durante esse tempo e os projetos que a gente tem encaminhado para dar continuidade, a gente ficaria aqui talvez até tarde da noite, e esse não é o nosso propósito. É apenas passar esse resumo informativo para vocês. Muito obrigado.